and adulation he deserves. It's like unconquered territory. E a adulação que ele merece. É como um território inconquistado. A 9 de agosto de 1986, Freddie Mercury pisou o palco pela última vez. O seu médico tinha o alertado para não se apresentar. A sua voz estava a falhar e... No meio da plateia. A vida de um fã terminaria durante Quem Quer Viver para Sempre. Mas o que aconteceu a seguir chocou toda a gente. Desde a violenta explosão de John Deacon ao misterioso desaparecimento de Mercury após o concerto, hoje revelamos o que realmente aconteceu durante o último concerto dos Queen. Freddie Mercury nasceu a 5 de setembro de 1946, em Zanzibar, uma pequena ilha que fazia parte de um protetorado britânico. Os seus pais eram parsis e seguiam a religião zoroastriana, uma das mais antigas do mundo. O nascimento de Freddie foi especial em muitos aspectos. Nasceu com 4 dentes a mais e, mais tarde, acreditou que isso lhe conferia um alcance vocal único que o ajudou a cantar em 4 oitavas. Cresceu rodeado pelas culturas africana, áraba e indiana, que influenciaram o seu estilo e a sua música mais tarde. Quando Freddie tinha 17 anos, a sua vida mudou completamente. A Revolução de Zanzibar, em 1964, tornou-se perigosa para famílias como a dele, e estas tiveram de fugir. Milhares de pessoas foram mortas, pelo que a sua família fugiu para a Inglaterra. Mas antes disso, Freddie passou os seus primeiros anos na Índia. Com apenas 8 anos, os seus pais enviaram-no para um colégio interno de estilo britânico chamado St. Peter's em Panchgani. Esta escola, perto de Bombay, tornou-se um lugar importante para Freddie. Foi aí que começou a chamar-se Freddie, e também onde começou o seu amor pela música. Um professor viu o seu talento e disse aos seus pais para pagarem um valor extra pelas aulas de música. Essa decisão acabou por mudar a sua vida. Na escola, Freddie formou a sua primeira banda, The Hectics, com 4 amigos. Tocavam rock and roll de artistas famosos como Cliff Richard e Little Richard. Freddie tinha apenas 12 anos, mas já demonstrava um talento natural para a música. Também adorava cantoras de Bollywood como Lata Mangeshkar, cuja voz sublime inspirou as suas futuras atuações. Mesmo jovem, Freddie começou a misturar influências ocidentais e indianas, algo que mais tarde destacou a música dos Queen. Quando a família de Freddie se mudou para a Inglaterra, instalou-se numa pequena casa em Feltham, perto de Londres. A vida não foi fácil no início, mas Freddie estava determinado a seguir os seus sonhos. Ingressou na Escola Politécnica de Isleworth em 1964 para estudar arte e, mais tarde, foi para a Ealing Art College, em Ealing. Freddie especializou-se em design gráfico e, mais tarde, usaria essas capacidades para criar o famoso logótipo dos Queen. Para se sustentar, Freddie fazia biscuits, incluindo lavar pratos no aeroporto de Heathrow, em Ealing. Freddie conheceu Tim Steffel, que tocava numa banda chamada Smile, com o guitarrista Brian May e o baterista Roger Taylor. Freddie tornou-se amigo deles e dava frequentemente ideias para suas apresentações. Em 1970, quando Tim deixou os Smile, Freddie juntou-se à banda como novo vocalista. Sugeriu que a banda se chamasse Queen, pois soava grandiosa e poderosa. O seu primeiro concerto como Queen foi em junho de 1970, num evento de beneficência. A banda ainda precisava de um baixista e, depois de testar algumas pessoas, encontraram John Deacon em 1971. Nessa altura, Freddie decidiu também mudar o seu apelido para Mercury. Teve a ideia de um verso de uma canção que compôs: Mother Mercury, look what they've done to me. My Mercurio, olha o que me fizeram. Os Queen não foram um sucesso instantâneo. O seu primeiro álbum foi lançado em 1973, mas nem sequer chegou às tabelas do Reino Unido e mal atingiu a 803ª posição nos singles. O seu segundo álbum, Queen II, lançado em 1974, não foi muito melhor. Alcançou apenas a posição 49 no Reino Unido. A banda estava a ficar frustrada, mas o seu terceiro álbum, Sheer Heart Attack, finalmente mudou tudo. Tinha Killer Queen, uma canção que se tornou o seu grande sucesso. Alcançou o 2º lugar no Reino Unido e chegou ao 12º lugar nos deu. Freddie Mercury compôs Killer Queen numa certa noite, sentado ao piano. Foi o primeiro a pensar na letra, o que era invulgar para ele, uma vez que geralmente começava com a música. A canção contava a história de uma prostituta elegante da alta sociedade. O que a destacou não foi apenas a história, mas também o som.
Brian May tocou um solo de guitarra impressionante usando uma moeda de 6 pence como palheta. E acrescentaram camadas sonoras com diferentes técnicas de produção. A música tornou os Queen famosos, mas também causou uma pequena quesilha na banda. Roger Taylor temia que o seu som leve e divertido pudesse fazer as pessoas pensar que os Queen não eram uma banda de rock séria. Aliás, Killer Queen quase não entrou no álbum. Foi gravada em último lugar, e houve um grande debate sobre se deveria ou não ser incluída. Depois veio Bohemian Rhapsody. Esta canção, lançada em 1975 como parte de uma noite na ópera, transformou os Queen em superestrelas. Não foi fácil de fazer. Demorou 3 semanas a gravar. Teve 180 overdubs diferentes e custou 40 mil libras a produzir, tornando-se a música mais cara de sempre na época. A música era estranha e diferente. Tinha 3 partes distintas. Um início lento e emocionante, um meio com ar de ópera e um final com rock pesado. Os executivos da EMI não acreditavam que resultasse. Acharam a música demasiado longa e pediram à banda que a cortasse para a rádio. A banda recusou. Em vez disso, o seu manager deu secretamente a música a um DJ popular, Kenny Everett. Tocou-a 14 vezes num fim de semana. E os fãs a adoraram. A música liderou as tabelas do Reino Unido durante 9 semanas consecutivas. Tornou-se ainda mais popular em 1991, após a morte de Freddie Mercury, mantendo-se em primeiro lugar durante mais 5 semanas. Nos Heroes não foi tão popular inicialmente, alcançando a 9ª posição em 1976. Mas em 1992, depois de ter sido utilizada no filme Wayne's World, subiu para a 2ª posição, vendeu milhões de cópias e tornou-se um dos singles mais vendidos da história do Reino Unido. Os Queen também mudaram o panorama dos videoclipes. O videoclipe de Bohemian Rhapsody foi filmado em apenas 4 horas e custou 4.500 libras. Apesar de simples, foi inovador. A famosa cena dos 4 rostos da banda, em formato de prisma, foi criada através de um truque chamado feedback visual. Tornou-se icônica e tornou os videoclipes uma parte fundamental da promoção das músicas. Mais tarde, os Queen continuaram a fazer vídeos memoráveis. I Want to Break Free. A banda vestiu-se com roupas femininas, inspiradas na novela britânica Coronation Street. Era engraçado e ousado, mas a MTV proibiu-o no Brasil. Enquanto isso, Radio Gaga foi um dos vídeos mais caros da sua época, custando 100 mil libras. O programa continha cenas do filme Metropolis e os Queen pagaram 100 mil dólares só para usar esses clipes. Os concertos ao vivo dos Queen eram tão impressionantes como os seus vídeos. Em 1975, durante a digressão Uma Noite na Ópera, utilizaram um enorme sistema de iluminação personalizado com 168 luzes e 12 luzes de aterragem de aeronaves. Era tão grande que precisava de um gerador próprio e demorava horas a ser montado. Em 1986, nos seus famosos concertos em Wembley, o seu equipamento de iluminação já tinha crescido para mais de 1.000 luzes, incluindo uma enorme estrutura em forma de coroa que pesava 5 toneladas. A presença em palco de Freddie Mercury também evoluiu com o tempo. Quando os Queen começaram, Freddie era tímido e ficava frequentemente atrás do piano durante as atuações. O icônico pedestal de microfone que utilizava, sem a metade inferior, surgiu por acidente. Uma noite, o pedestal partiu-se durante uma atuação, mas Freddie percebeu que gostava da liberdade que ele lhe dava e continuou com ele. Com o tempo, o seu estilo tornou-se mais extravagante. Em 1973, começou a pintar as unhas de preto, inspirado por Jimi Hendrix, e a usar roupas glam rock dramáticas, desenhadas por Zandra Rhodes. Em 1976, vestiu o seu famoso macacão Harlequin, um fato justo que tinha de ser costurado antes de cada concerto. Na década de 1980, Freddie transformou-se novamente. Deixou crescer um bigode farto e adotou um visual mais machista, com calças de cabedal e casacos de estilo militar. Esta mudança foi inspirada pela cena gay de Nova York. Ainda mantinha a sua energia brincalhona. No vídeo de I Want to Break Free, apareceu vestido de mulher, mas com o bigode intacto, o que confundiu algumas pessoas e gerou polêmica. As travessuras de Freddie em palco tornaram-se mais selvagens com o passar do tempo. Durante a digressão Hot Space, em 1982, começou a cavalgar nos ombros de um membro da equipa vestido de Darth Vader enquanto cantava We Will Rock You, no Japão. Certa vez, durante um concerto, despiu-se, ficando apenas de calções, despindo o fato aos poucos à medida que o espetáculo prosseguia.
O carisma e o estilo ousado de Freddie tornavam cada atuação inesquecível. Freddie Mercury e os Queen sofreram muitas mudanças na década de 1980. Em 1981, a banda experimentou um novo som com o álbum Hot Space. Freddie e John Deacon queriam experimentar a música disco e o funk, mas muitos fãs não gostaram. A canção Body Language foi lançada em 1982 e causou ainda mais polêmica. A sua letra e videoclipe eram demasiado ousados para a época, e a MTV proibiu-a. Isso irritou os fãs. Mas Freddie continuou a explorar novas ideias musicais. Em 1985, Freddie lançou seu primeiro álbum a solo, Mr. Bad Guy. Trabalhou nele durante 2 anos em Munique, prestando atenção a cada pequeno detalhe. O álbum estava repleto de música de dança e sintetizadores, revelando o lado criativo de Freddie. Chegou mesmo a dedicar-se aos seus gatos, escrevendo: "Este álbum é para o meu gato Jerry, e também para o Tom, o Oscar e a Tiffany, e para todos os amantes de gatos do universo. Que se danem todos." Atingiu o top 10 no Reino Unido, mas não se deu bem nos seus. Mesmo assim, deu confiança a Freddie para fazer mais. Mais tarde, em 1987, trabalhou com a cantora de ópera Montserrat Caballé no álbum Barcelona. A faixa título misturava ópera e rock e demonstrava o poder da voz de Freddie. A música tornou-se o hino dos Jogos Olímpicos de Barcelona em 1992. Mas, infelizmente, Freddie não viveu para a ver ser tocada. Ao mesmo tempo, os Queen enfrentavam dificuldades enquanto banda. Depois do lançamento de Hot Space, foram em digressão, mas no final de 1982 decidiram fazer uma pausa. A banda não se estava a dar bem, Brian May admitiu mais tarde. "Sardi, odiamo-nos durante algum tempo. As coisas pioraram durante a gravação do álbum The Works, de 1984. Brian ficou tão frustrado que saiu do estúdio e passou horas num parque a pensar em desistir. John Deacon partiu subitamente para Bali sem avisar ninguém, o que chocou toda a gente. Quando Freddie soube disto, cantou, em tom de brincadeira, Bali High, do Pacífico Sul. Houve também problemas fora da banda. Em 1984, os Queen atuaram em Sun City, na África do Sul, durante o Apartheid. Muitas pessoas ficaram revoltadas porque o país tinha leis racistas. A banda foi banida pelo Sindicato dos Músicos e criticada pelas Nações Unidas. Mais tarde, num concerto no Rio de Janeiro em 1985, a multidão chegou a vaiá-los. A vida pessoal de Freddie contribuiu para o caos. O seu manager, Paul Prenta, causou muitos problemas dentro da banda. Brian May nem sequer o quis citar em entrevistas, chamando-lhe apenas o tipo que cuidava do Freddie. Tudo mudou a 13 de julho de 1985. Quando os Queen atuaram no Live Aid. Freddie não se estava a sentir bem e tinha problemas vocais, mas decidiu atuar na mesma. Quando subiram ao palco, às 18h41, fizeram uma das melhores atuações ao vivo de sempre. Em 21 minutos, tocaram excertos dos seus maiores êxitos, incluindo Bohemian Rhapsody, Radio Gaga e We Are the Champions. Durante a atuação da Radio Gaga, Freddie liderou a multidão nas palmas, criando um momento inesquecível. Mais de 1,9 mil milhões de pessoas assistiram à apresentação na TV. Nos bastidores, Elton John disse-lhes: "Seus desgraçados, roubaram a cena." A atuação revitalizou a carreira dos Queen e trouxe uma nova energia à banda. Depois de Live Aid, os Queen começaram a trabalhar num novo álbum, A Kind of Magic. Era para ser a banda sonora do filme Highlander, que era sobre a imortalidade. Começaram a gravar em 1985. Usando as novas tecnologias digitais para dar ao álbum um som moderno. A canção título, A Kind of Magic, surgiu de uma fala do filme, mas Freddie alterou a versão original, o que irritou Roger Taylor. Outra música, Who Wants to Live Forever, foi escrita por Brian May após ter assistido a uma cena do filme. Tinha uma orquestra de 80 músicos, o que lhe conferia um ambiente grandioso e dramático. Em 1986, os Queen planearam a sua maior e mais emocionante digressão de sempre. Chamaram-lhe Magic Tour, e era diferente de tudo o que já tinham feito. Planeavam fazer 26 concertos em 9 países diferentes da Europa em apenas 8 semanas. O palco da digressão era de cortar a respiração. Era enorme, com 50 metros de largura, com 2 longas passarelas que se estendiam em direção à multidão. Era um dos maiores alguma vez construídos e precisava de mais de 13 quilômetros de cabos para energizar tudo.
O ecrã de vídeo tinha 6 metros de altura e era tão grande que precisava de um gerador próprio. O sistema de som era tão potente que as pessoas a quilômetros de distância conseguiam ouvir a música. Alguns até se queixaram do barulho em aldeias próximas. A 9 de agosto de 1986, Freddie Mercury subiu ao palco do Knebworth Park. Eram 18h41. Não sabia que seria a sua última atuação ao vivo com os Queen. A multidão era enorme. 120 mil pessoas tinham vindo assistir ao concerto. A energia era incrível quando começaram os primeiros acordes de One Vision. Freddie usava a sua famosa camisola de alças branca e calças de ganga justas. Parecia confiante, mas não estava com a saúde em dia. Nessa manhã, o seu médico disse que a sua garganta estava inflamada. Avisou Freddie para não se apresentar. Mas Freddie não lhe deu ouvidos. Recusou-se a decepcionar os seus fãs. Enquanto cantava One Man, One Goal, One Mission, a sua voz falhou um pouco. Mas ninguém pareceu importar-se. Nos bastidores, a banda tinha preparado um repertório de reserva. Temiam que Freddie pudesse ter dificuldades com as músicas mais pesadas. Mas, com o passar do concerto, provou que estavam enganados. Ele queria dar ao público o espetáculo que esperava. Durante Under Pressure, a sua voz falhou num tom agudo. Em vez de parar, virou-se para o público e fê-los cantar com ele. Isso tornou o momento ainda mais especial. Às 23, a banda tocou Who Wants to Live Forever. Foi um dos momentos mais emocionantes da noite. A letra soava diferente, como se Freddie estivesse a cantar sobre a sua própria vida. Bohemian Rhapsody foi tocada às 20h17. Era uma das canções mais difíceis do repertório dos Queen. Mas Freddie entregou-se ao máximo. Chegou mesmo a cantar partes da secção operática ao vivo, que geralmente eram tocadas em cassete. Atingiu uma nota alta que não tentava há anos, e o público foi à loucura. A última música da noite foi We Are the Champions. A voz de Freddie falhou novamente. Mas em vez de recuar, manteve a nota durante mais tempo. A multidão rugiu tão alto que se ouviu nas aldeias vizinhas. Às 20h59, a banda tocou God Save the Queen. Normalmente, era nessa altura que saíam do palco. Mas Freddie ficou parado, de olhos fechados, enquanto a música tocava. Quando as notas finais se dissiparam, Freddie virou-se para o público, curvou-se profundamente e disse: "Obrigado, pessoas queridas. Boa noite e bons sonhos." Eram 21h02. Freddie Mercury tinha acabado de fazer a sua última atuação ao vivo, mas, nos bastidores, as coisas não estavam bem. Nos bastidores, algo surpreendente aconteceu. John Deacon, o baixista tranquilo e pacífico, agiu de uma forma que nunca ninguém tinha visto. Apenas 18 minutos antes do concerto, atirou o seu baixo através do camarim. Quase atingiu a taxinha de Roger Taylor. As pessoas ficaram chocadas, porque Deacon nunca tinha ficado tão perturbado nos seus 15 anos com a banda. Mais tarde, disse a Brian May: "Não aguento mais isto. É demais." Parecia sentir que aquele poderia ser o seu último concerto com Freddie. Deacon também discutiu com o engenheiro de som, exigindo alterações nos níveis de graves. Mesmo visivelmente perturbado, quando Deacon subiu ao palco, fez uma das melhores atuações da sua vida. Algo trágico aconteceu também nessa noite na plateia. Um fã de 23 anos chamado Michael Jennings desmaiou durante a música Who Wants to Live Forever. Estava a cerca de 50 metros do palco. Os médicos chegaram rapidamente, mas não conseguiram salvá-lo. Foi declarado morto às 21h43, enquanto os Queen tocavam Bohemian Rhapsody. A banda só soube disso depois do concerto. Jennings tinha um problema cardíaco não diagnosticado, e a excitação do concerto, somada à enorme multidão de 120 mil pessoas, agravou a situação. Apenas 2 dias antes, Jennings tinha ganho o seu bilhete num concurso de rádio. A sua amiga Sarah, que estava com ele, disse que ele se estava a divertir muito. Continuou dizendo que aquela era a melhor noite de sempre. Então, de repente, simplesmente caiu. Este momento de partir o coração levou a regras de segurança mais rigorosas para grandes concertos no futuro. Após o concerto, Freddie Mercury abandonou o palco rapidamente, o que não era típico dele. Normalmente, Freddie adorava as celebrações pós-concerto e ficava para conversar com a equipa. Mas, desta vez, saiu a correr segundos após o final da última música. O seu assistente, Peter Freestone, explicou mais tarde que Freddie tinha recebido uma chamada do médico antes do concerto. Era sobre a sua saúde, e devia ser preocupante. Isso, somado ao esforço físico da apresentação, pareceu prejudicá-lo. Freddie até deixou para trás a sua pulseira de prata.
uma joia que usava em todos os concertos desde 1977. Um empregado de limpeza encontrou-a mais tarde e foi-lhe devolvida. No regresso a Londres, Freddie sentou-se em silêncio, olhando pela janela e limpando os olhos com um lenço. Era evidente que estava mergulhado em pensamentos. Mercury teve um breve momento de fraqueza nos bastidores. Virou-se para o seu amigo de longa data e assistente pessoal, Peter Freestone, e sussurrou: "Não sei se consigo fazer isto." Roger Taylor recordou ainda um momento marcante após o concerto. Encontrou Freddie sentado sozinho no camarim. Freddie olhou para ele e disse: "Querido, acho que dei o meu melhor." Na altura, Roger achou que Freddie estava apenas cansado, mas agora percebe que Freddie estava a despedir-se. Roger guarda uma baqueta dessa noite no seu estúdio como recordação do último concerto. John Deacon, que deixou de ser o centro das atenções há anos, descreveu aquela como a apresentação mais difícil da sua vida. Admitiu que chorou durante These Are the Days of Our Lives porque sentiu que poderia ser a última vez que tocariam juntos. Para todos os elementos da banda, aquela noite pareceu o fim de uma era. A vida de Freddie Mercury foi repleta de relações profundas, lutas e surpresas. Uma das pessoas mais importantes na sua vida foi Mary Austin. Coisas sobre o nosso relacionamento através de entrevistas que ele fez, principalmente para o David. Freddie conheceu Mary em 1969. Quando ele tinha 24 anos e ela 19. Rapidamente se apaixonaram, foram viver juntos e até ficaram noivos. Mas em 1976, Freddie revelou a Mary que era bissexual. Mary, com o seu jeito calmo e honesto, disse: "Não, Freddie, acho que és gay." Este momento mudou o seu relacionamento amoroso, mas permaneceram amigos para o resto da vida. Freddie sempre disse que Mary era a sua única amiga verdadeira e que ninguém a podia substituir. Freddie cuidou de Mary mesmo depois de terem deixado de ser um casal. Comprou-lhe um apartamento em Kensington em 1980, perto de sua casa. Quando escreveu o seu testamento, deixou-lhe metade da sua fortuna, incluindo a sua mansão. Mary permaneceu ao seu lado quando a sua saúde se deteriorou e, após a sua morte, guardou o local onde as suas cinzas foram espalhadas, exatamente como Freddie queria. Freddie também teve outros relacionamentos. Conheceu Jim Hutton, um cabeleireiro, em 1985 e permaneceram juntos até a morte de Freddie, em 1991. Mas a vida de Freddie não era simples. Era também próximo de uma atriz austríaca chamada Barbara Valentin, e os três passavam por vezes tempo juntos. Os relacionamentos de Freddie sobrepunham-se frequentemente, revelando o quão complexa era a sua vida pessoal. As dificuldades de Freddie com a sua sexualidade e imagem pública duraram uma vida inteira. Nascido em 1946, cresceu numa época em que ser gay era ilegal em muitos locais. Sabia que gostava de homens desde pequeno, mas precisava de o esconder. Quando as pessoas perguntavam sobre a sua sexualidade, Freddie brincava ou dizia algo vago, como dizer-se gay como um narciso. Era uma sua forma de evitar a verdade e, ao mesmo tempo, ser brincalhão. Freddie não era apenas um músico, era um artista. Estudou arte e design na faculdade e adorava pintar. Ao longo dos anos, foi colecionando objetos raros e belos, como pinturas de Picasso e Dalí e xilogravuras japonesas. Também adorava colecionar vidros antigos e chegou a encomendar retratos dos seus gatos. As suas coleções enchiam a sua mansão e demonstravam o quanto apreciava a beleza. Freddie Mercury manteve a sua batalha contra a SIDA em segredo durante muitos anos. Não contou isso ao público nem à maioria dos seus amigos próximos. Em abril de 1987, descobriu que tinha VIH, mas alguns sintomas já tinham aparecido em 1982. Numa viagem a Nova York nesse ano, foi ao médico por causa de uma mancha na língua. Poderá ter sido um sinal precoce da doença. Ainda assim, Mercury negou todos os rumores sobre a sua saúde. A imprensa não o deixou em paz. Os tabloides britânicos, especialmente The Sun, começaram a escrever artigos sobre a saúde de Mercury em 1986. Estes artigos, somados ao medo e ao estigma em torno da SIDA na época, provavelmente fizeram-no permanecer em silêncio. Mesmo nos Queen, a banda raramente falava sobre o assunto. O guitarrista Brian May disse que não faziam perguntas porque Mercury não queria. Apenas algumas pessoas próximas dele sabiam a verdade. O seu assistente, Peter Freestone, disse mais tarde que Mercury tinha visto muitos amigos morrerem de SIDA. E isso vinha-lhe sempre à mente. Falava mais com os seus gatos do que com os amigos. E falava mesmo. Ele chamá-los ia. Mercury queria proteger-se a si e aos que lhe eram próximos.
Um dia antes de morrer, divulgou uma declaração pública. Explicou por que razão manteve isso em segredo durante todos estes anos. As pessoas continuavam a especular por que é que Mercury parecia mais magro e fraco com o tempo. A 23 de novembro de 1991, contou finalmente ao mundo que tinha SIDA. No dia seguinte, faleceu. Isto pôs fim a anos de silêncio e especulação. Mesmo muito doente, Mercury nunca desistiu da música. Em 1990, os Queen gravaram o álbum Innuendo. A banda fez alterações na agenda para o ajudar. Trabalharam durante 3 semanas e depois tiraram 2 semanas de férias para que Mercury pudesse descansar. A banda sabia da gravidade do seu estado de saúde. Brian May disse que os médicos disseram que Mercury não tinha muito tempo, mas ele esforçou-se para continuar a trabalhar. Uma das canções, The Show Must Go On, tornou-se um símbolo da sua determinação. May duvidou que Mercury conseguisse lidar com os vocais desafiantes. Mercury tomou uma dose de vodka e disse: "Vou fazer isso, querida." De seguida, entregou uma performance perfeita em uma única tomada. Após finalizar Innuendo, Mercury continuou a gravar. Em maio de 1991, trabalhou em canções como Mother Love, mas não conseguiu terminá-la. A sua última sessão de gravação foi a 22 de maio de 1991. Gravou A Winter's Tale, que apareceu no álbum póstumo Made in Heaven, mesmo lutando contra uma doença terminal. Mercury trabalhou incansavelmente para deixar uma canção que durasse para sempre. A última aparição pública de Freddie Mercury foi a 18 de fevereiro de 1990. Nos Brit Awards, os Queen receberam um prêmio por contribuição excepcional à música britânica. Mercury parecia muito magro e cansado, o que chocou os fãs. Ainda assim, compareceu para homenagear a sua banda e os seus fãs. Em palco, Brian May fez a maior parte do discurso. Sim, ele veio ver-nos tocar. Tínhamos um grupinho chamado Smile, e o Freddie veio assistir. E estava muito entusiasmado e cheio de energia. Mercury apenas disse: "Obrigado, boa noite." Estas foram as suas últimas palavras públicas. Uma despedida simples, mas emotiva. Nos últimos meses de vida, a saúde de Mercury deteriorou-se rapidamente. Em junho de 1991, passava a maior parte do tempo em casa, em Kensington, no oeste de Londres. Amigos próximos e a sua ex-companheira, Mary Austin, visitavam-no com frequência para lhe se oferecer apoio. Demorou um bom tempo até que me apaixonasse verdadeiramente por este homem. O seu estado piorou, perdeu a visão. Não se conseguia mexer muito e ficava frequentemente de cama. Em 22 de novembro de 1991, deixou de tomar os seus medicamentos, exceto os analgésicos. No mesmo dia, preparou uma declaração pública com o manager dos Queen, Jim Page. A declaração foi divulgada a 23 de novembro, confirmando o seu diagnóstico tipo de SIDA. Freddie Mercury faleceu a 24 de novembro de 1991, aos 45 anos. A causa da morte foi pneumonia causada pela SIDA. O seu companheiro, Jim Hutton, descreveu os seus últimos momentos como tranquilos, dizendo que Mercury parecia calmo e radiante antes de falecer. Após a sua morte, a música de Mercury só se tornou mais popular. Em 1995, os Queen lançaram Made in Heaven, um álbum com as suas últimas gravações. Tornou-se um sucesso global, vendendo mais de 20 milhões de cópias. O legado de Mercury continua a prosperar. A sua música tem milhares de milhões de streams, e Queen's Greatest Hits é o álbum mais vendido da história do Reino Unido. A voz e a paixão de Mercury continuam vivas, inspirando fãs em todo o mundo.